Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso MentorX Cash, o nosso canal de contação de histórias e, enfim, levando conhecimento para vocês aí, para que vocês possam dividir com seus times e, enfim, aproveitar aqui os ensinamentos para levar para o seu dia a dia. Hoje estamos com um convidado super especial aqui, vamos trazer um tema bacana, a conversa com certeza vai ser muito boa. Não posso deixar, né, Bruno, de pedir, né, para que vocês se inscrevam nos nossos canais. Tem canal novo também, hein? Tem canal novo, né? Então é importante que vocês já nos acham lá no Spotify e no LinkedIn. São duas novas possibilidades de vocês manterem contato com a gente. O nosso canal do YouTube, obviamente, é super importante aí que vocês nos prestigiem, se inscrevendo no canal. Né? Eu tenho comentado aqui com o Bruno e com a audiência. Tem muita gente que assim, assiste aos episódios, mas se esquece de se inscrever. A inscrição é uma coisa muito rápida, pessoal. É só embaixo ali do vídeo, tem ali o campo de inscreva-se. É só você clicar ali no botãozinho que automaticamente você já fica inscrito e você ajuda a gente e ajuda a outras pessoas para que a mensagem chegue até elas. Tá? Então, não deixem de se inscrever. Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Estamos agora no Spotify, no LinkedIn, no TikTok, enfim. TikTok sem dancinha. Sem dancinha. Então, enfim, se vocês puderem se inscrever em todas, melhor ainda. Mas, enfim, escolham pelo menos uma que seja enfim, que melhor atenda às suas necessidades e não deixe de nos prestigiar. Isso aí. Certo? Bora. Feita essa primeira apresentação e sem mais delongas, né? Sem mais delongas. Vamos então à apresentação do nosso convidado, por favor. E você estava falando de dificuldade de escolher várias boas alternativas, né? Isso tem a ver com a apresentação do nosso entrevistado de hoje também. Nós vamos falar hoje com o José Araújo Neto. Neto. Vou chamar de Neto. Neto é empreendedor e empresário do setor de gastronomia e entretenimento. Fundador de marcas como a Quermesse, o Porks, Mr. Hop, Bar do Açougueiro e Fish Me. Por isso que eu falei que tinha várias opções. Qualquer uma dessas aqui é boa pra cacete. Atualmente são mais de 60 bares montados pelo país, porém o número já foi superior a 120 bares. Neto começou sua carreira no mercado financeiro, com passagens pelo Banco HSBC e até pelo Paraná Banco. Até que ele decidiu juntar o aprendizado do mundo corporativo com o negócio de família. Naquela época, ele e o pai haviam aberto em 2009 o primeiro bar dessa série, o Quermesse, aqui em Curitiba, e que era um plano B, acabou se tornando um plano A. Né? Então esse plano A dos bares do restaurante cresceu de uma forma incrível. E a gente vai falar hoje então sobre a trajetória do empreendedorismo, né, do Neto através do modelo de franquia. E aí, Neto, a gente também, uma das pegadas do papo que a gente queria ter contigo era a gente poder dividir também com a audiência algumas coisas interessantes que você, no papo prévio, alinhou para a gente em relação a tipos e modelos de franquia. As pessoas te perguntam muito como é que eu faço o meu restaurante ficar franqueável, né? Então abordar um pouco disso. Mas também eu queria mostrar para a turma alguns dos conhecimentos e atitudes aprendidas na época corporativa que te ajudaram na carreira empreendedora. Né? Então essa era um pouco da trajetória do papo que a gente queria ter contigo. Muitíssimo obrigado pela presença. Eu sei que você tá super enrolado. Com essa quantidade de bar, né, Bruno? Enrolado. Eu agradeço demais, cara, a tua presença aqui. Só sinto a gente não ter conseguido fazer realmente o episódio num dos bares, porque eu sou fã de todos eles. Mas a oportunidade não vai faltar. Não, logo a gente faz um num bar, mas a gente grava tudo em off. Com certeza. Daí se ficar bom, a gente Neto, obrigado, daí tem mais palavrão. Obrigado viu? Mas vindo pô, aí, é um prazerzaço meu estar aqui, viu? Legal. Eu fiquei super lisonjeado com o convite. E é uma coisa que eu adoro fazer, cara. É contar a história. Você falou de contação de história na abertura do programa. Multiplicar conhecimento. Contar a história dos meus negócios é uma das coisas que me deixa mais feliz. Que bom, cara. E porque eu aprendo muito quando eu fico raciocinando e falando sobre os meus negócios, isso me faz refletir muito sobre o que a gente faz lá dentro. Então, para mim, é sempre muito bacana e poder compartilhar aí com a tua audiência as nossas histórias vai ser bacana hoje. Vamos lá. Show. Vamos lá. Cara. E como é que foi a transição, então, Neto? Quando é que aconteceu a transição do mundo corporativo para o mundo... Quando é que o plano B virou o plano A? O primeiro importante é citar assim, que não foi nada muito planejado. Tá bom. Não existia assim na minha cabeça uma ideia de, olha, quando eu tiver 25 anos eu vou ter um plano B para o meu plano A, porque se o plano A não der certo... As coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Sim. E a gente vai, às vezes, pegando essas oportunidades e realizando. No meu caso, foi uma coincidência de fatores que me levou a ter um plano B. Então, eu estava funcionário lá do HSBC na época,
Já estava no banco fazia 4 para 5 anos. Tudo bem, feliz. Início de carreira crescendo bem. Tá aquela fase de ascensão inicial. Tava noivo. A minha esposa atual, ela trabalhava lá no banco na época, né? A gente estava noivo. E eu tinha um dinheirinho guardado. Meu pai, nessa época, já tinha trabalhado na área corporativa também, mas ele estava trabalhando em São Paulo, mexendo com bares e restaurantes. Ele tinha acabado de voltar de São Paulo para Curitiba, de um negócio lá que acabou não dando certo. Ele voltou para Curitiba, estava aqui em Curitiba. E eu estava no banco com essa noivo, pronto para casar, e a gente rompeu o relacionamento. Olha só. E aí eu tinha ali um dinheirinho para casar. E esse dinheirinho para casar, eu virei pro meu pai e falei, pai, vamos montar um negócio juntos? Porque eu tô com um dinheirinho parado aqui, não sei o que é o dia de amanhã, e acho que vai ser bom para você e com certeza vai ser um plano B muito bom para mim. Tá. Então aí que eu digo que foi a primeira conjunção de fatores. Se meu pai ainda estivesse em São Paulo, provavelmente eu não tivesse o apoio. E se tivesse casado também, né? E se tivesse casado também não teria, estaria talvez lá no banco. Parando para analisar assim, a minha personalidade e a minha história, eu sei que talvez 6 meses depois eu fosse inventar alguma outra coisa, porque eu já não cabia dentro daquele terno e gravata que eu estava usando. Eu precisava, pelo meu perfil, assim, ter um pouco mais de autonomia no meu dia a dia. Tá. Eu sofria um pouco trabalhando do jeito que eu trabalhava. Mas aí foi a primeira oportunidade. Então, meu pai tinha a parte do conhecimento técnico do negócio ali, de atendimento, como que montava um restaurante, como que fazia. E eu combinei com ele o seguinte, falei, pai, eu não tenho esse conhecimento, então eu vou cuidar da parte que eu consigo te ajudar. Toda a parte administrativa e financeira dos nossos negócios, você deixa comigo. Logo depois eu percebi que eu tinha também uma aptidão maior assim para a parte de marketing, para a parte de comercial. Pro lado comercial assim, bem bacana, que acabou funcionando muito bem dentro das empresas. E meu pai ficou, uma coisa que ele não tinha tanto conhecimento, mas depois ele se aprofundou, ele gosta muito hoje, ele ficou com essa parte operacional e mais de RH. Então a gestão de equipe e tal fica muito com ele. E essa outra parte acabou ficando comigo. E aí eu conseguia conciliar os 2 empregos, vamos dizer assim, porque eu ficava horário bancário, então eu trabalhava até as 18 horas, saía do banco e ia pro bar e fazia o administrativo do bar à noite, lá no bar mesmo. Todo dia? Todo dia. E o primeiro foi o Quermesse, né? Foi o Quermesse em 2009. A gente abriu em 2009. Até 2014, eu levei as 2 coisas. 3 turnos. Caraca. Foi uma época puxada, assim. Claro, o cobertor é curto, né? Sempre... Não, lógico. No começo o que ficava descoberto era o bar, porque não era a minha principal fonte de renda, mas nos últimos 2 anos o que começou a ficar descoberto foi o trabalho no banco. Entendi. Né? A gente acabei me dedicando um pouco menos lá, porque não tinha jeito. Eu chegava em casa 2 horas da manhã todo dia, tinha que estar cedo, então você acabava não conseguindo. E chegou o momento que não deu mais para conciliar. Mas quando chegou esse momento foi porque eu desenvolvi de 2009 até 2014, quando eu tomei a decisão de sair do banco. Nessa época eu já estava no Paranabanco, na verdade, mas quando eu falei, não quero mais trabalhar no mundo corporativo, não vou trabalhar mais para os outros, vou ficar só com os meus negócios. É porque eu aproveitei esse período de 2019 a 2014 para abrir outros negócios, outras frentes e testar outras coisas. Que era uma condição para que eu pudesse sair do meu negócio. Porque só com uma operação que eu tinha, não dava ainda, assim, sabe? Era muito risco, não financeiro. Assim, era risco mesmo. Você tem todos os trocar ovos tudo. numa cesta, né? Aí eu falei, não, eu vou... E aí que começa a história das franquias, na verdade. Porque a hora que eu resolvi fazer mais restaurantes, mais bares, obviamente que o primeiro que eu tentei fazer foi igual ao que eu já tinha. Então... uma operação maior, uma operação robusta, uma operação grande e tal. Falei, vou fazer outro igual. E aí já foi super difícil. E quando eu terminei essa operação, a gente tava operando e falei, cara, não vou conseguir ter mais 2 desses, não vou conseguir ter 3, não vou conseguir ter 4. É quase humanamente impossível cuidar de um negócio tão complexo se eu tiver 10. Isso aqui não é o caminho. Então, eu comecei a pensar em outras soluções de produto e de tipo de atendimento tal, que me dessem a possibilidade de ter mais negócios para poder continuar com o meu plano de saída, né, do banco, tal, não sei o quê. Agora, Neto, até para você não já contar aí os finalmente, até nesse início aí dessa transição, uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, porque
você viveu num banco, enfim, nesse ambiente corporativo, onde as coisas são departamentais, as responsabilidades são definidas, né? E tem manual para tudo. Tem manual para tudo, enfim. E foi para e em paralelo, você também viveu um mundo empreendedor, onde, enfim, tem aquela situação do se vira nos 30. Você tem todas as tuas funções de gestão e de liderança, tudo ao mesmo tempo e tudo misturado. Quer dizer, mas eu imagino, né? E aí é isso que eu queria te perguntar e saber a sua opinião, que assim, muito do mundo corporativo, né? Muito dessa vivência que você teve no mundo corporativo, você conseguiu levar para os teus negócios. Desde o início, eu imagino que você, lá mesmo no próprio Quermesse, lá no início, você conseguiu, mesmo na parte administrativa, criar essa cultura aí de uma governança mais próxima do mundo corporativo. Né? Não, com certeza. E isso também vem do histórico lá do meu pai. Eu sentia muito nele, assim, que ele tinha muita vontade de organizar as coisas, mas ele realmente não conseguia, assim. Entendi. E os negócios que ele já teve anteriormente também acabaram desandando em algum momento, porque as coisas cresceram e ele se perdeu no meio do processo, porque não tinha tudo muito bem estabelecido. E uma das coisas que desde que a gente entrou, desde que a gente montou o Quermesse, a gente estipulou era, para a gente conseguir fazer bem o que a gente tem que fazer, que é atender bem os nossos clientes lá à noite, todas as 8 horas que a gente trabalha antes disso acontecer, tem que ser muito bem organizadas. A gente não pode estar de noite tendo que se preocupar se o boleto estava pago, se sabe, aqueles detalhes pequenos. Então, a gente sempre teve muita rotina no bar. Entendi. Muita rotina, muito processinho, muito controlezinho. controlezinho. O dono do bar só vai lá à noite para ficar lá curtindo, mas não tem nada a ver, né? Essa é a história romântica de dono de bar. Esse talvez seja a história dos caras que montam bar e acabam bebendo estoque. Eu entrei nesse ramo, eu acho que bem na transição entre donos de bares amadores para donos de bares profissionais. Eu realmente acho que em 2009... daí para frente teve uma transição de você não ser só dono de bar como um hobby ou como assim, sabe, uma coisa mais romântica, como a gente estava falando, mas sim como um negócio. Tanto que meu pai não bebe, eu basicamente não bebo, bebo socialmente fora dos meus negócios, mas é proibido beber eu, meu pai, assim, a liderança a gente não bebe. A gente encara realmente o negócio como um business. Claro. É o teu negócio, né? E foi isso que fez a gente expandir, porque a gente foi organizando. E aí, quando a gente viu, a gente tinha tanta ferramenta boa na mão para conseguir crescer, que a gente fez isso. Mas, obviamente, que tudo isso veio porque eu tinha uma cultura de ter as coisas mais planejadas, banco, né, mais preto no branco, mais controle, né, para não deixar tudo aquela história de todo dia 1 leão por dia. Eu falei, não, eu quero saber quanto que eu vou faturar amanhã, eu preciso saber, eu preciso ter informação, eu preciso ter as coisas. Então a gente foi se estruturando para ter nesse mundo de bares, que é uma coisa que pouca gente tinha, né? Mas assim, esse é um lado, mas também tem o outro lado que, o ramo de alimentação não é para amador, né, cara? Assim, tem toda essa questão de logística. E aí, até fazendo um paralelo, eu fico imaginando que você não pode ter comida de mais nem comida de menos, né? Quer dizer, é que nem uma ATM. Você não pode ter dinheiro de mais nem de menos. Mas, assim, são coisas que a gente consegue trazer do mundo corporativo e levar para o mundo, enfim... Os recursos são sempre escassos, não adianta. Você não pode desperdiçar. Você tem que ter bons fornecedores. Tudo isso você, enfim... Precisa também ter know-how, que aí eu acho que o teu pai acaba te complementando também, que ele já tinha mais esse know-how, né? Na época ele estava muito tempo fora de Curitiba, então a gente estava meio... Eu não conhecia ninguém quase desse mundo. O que me facilitou muito foi como abordar esses primeiros fornecedores que a gente entrou em contato nos bate-papos, nas reuniões, né? Eles sentiam do nosso lado que a gente... tava fazendo uma coisa correta, certa, controlada, tal, né? Isso passou muita confiança pro lado dos fornecedores, assim, que viraram nossos grandes parceiros comerciais depois, tal. Porque também o fornecedor tinha como histórico aquele dono de bar que você não podia nem vender a crédito pro cara, porque você não sabia se ia receber nunca, entendeu? E tu já fez um modelo de negócio. A gente já chegou, não, meu amigo, é assim, assado, fica tranquilo, vai receber. Daí pagou o primeiro mês certinho. Agora, o cara viu que o negócio funcionava, tinha solidez. Foi. Então, assim, isso ajudou bastante, assim. Aí sem isso você não tinha conseguido dar o passo para a questão da franquia, né? Não tem dúvida. A questão da franquia, ela realmente, quando eu resolvi transformar em franquia o nosso negócio, é porque eu não tive que fazer... Essa é uma história curiosa, porque muita gente me pergunta, você contratou um escritório especializado em formatar a franquia? Deve, claro, porque é muito difícil, porque é muito processo. Falei, cara, vocês não vão acreditar. Eu não precisei contratar nada de excepcional para fazer o meu projeto de franquia. Quando a gente decidiu que ia replicar o nosso modelo,
a gente apenas replicou o que a gente já fazia nas nossas lojas próprias. Quando eu resolvi virar franquia, eu já tinha 4 lojas iguais. Tá. Isso foi lá com o Mr. Hop, que era a hamburgueria que eu tinha. Eu já tinha 4 lojas próprias, iguais, idênticas, em estados diferentes, em cidades diferentes, em regiões diferentes. Então a gente já tinha feito um modelo sem pensar. Esse teu modelo de gestão você já conseguiu. Eu não pensava no modelo de franquia. Porque na minha cabeça tinha uma barreira que era: modelo de franquia é um modelo que gera muito conflito entre franqueado e franqueador. É um modelo que você tem que controlar tudo do teu franqueado, você vira um burocrata chato, e eu gosto de ser dono de bar. Né? Então eu não quero isso para mim. Então eu prefiro ficar com os meus bares próprios. Quando eu quebrei esse paradigma e descobri que o mundo de franquias não é necessariamente um mundo quadrado, cara, aí a minha vida mudou. Então foi muito legal, mas eu já tinha tudo pronto. Voltando ao assunto principal. A gente já tinha os processos muito estabelecidos. A gente conseguiu fazer 4 lojas, ter todos os processos iguais dentro do mesmo padrão. Isso veio de padrão. A partir do, assim, 4 lojas próprias, ele realmente só não era escalável, não era nem por falta de processo, por falta de braço mesmo. Né? Porque... Era por falta de braço. Cuidar tudo era com por falta de próprio, braço. Porra, por mais que você tenha meu irmão nessa época já estava cuidando de loja em Belo Horizonte, então meu irmão cuidava de uma em Belo Horizonte, que eu era sócio dele. Meu tio cuidava de outra em Belo Horizonte, que eu também era sócio. Aí eu tinha 2 aqui em Curitiba que a gente que tocava. Era eu e mais um sócio também, a gente tocava as lojas aqui. E a gente não continuou fazendo lojas próprias exatamente por isso. A gente sempre entendeu que, independente do modelo de bar que a gente fosse ter, era essencial a presença do dono. Porque para eu conseguir empacotar um tipo de franquia num segmento que não existia franquia, porque não existia franquia de bares naquele momento, porque subentendia-se que todo tipo de franquia tinha que ser exatamente igual uma loja da outra, e os processos tinham que ser iguais e tudo igual. E bar, entretenimento, não dá para ser igual no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. Não dá para ser igual. A cultura é diferente, o ritmo é diferente, a música é diferente, o cardápio é diferente. Tem que tropicalizar, tem que customizar, tem que deixar. E a presença do dono nesse tipo de negócio é essencial. É só esse cara que vai poder passar para o cliente final lá esse feeling de: pô, eu senti hoje, cara, que a música estava um pouco alta, eu vi que não saiu um prato legal na cozinha, eu vi que hoje meu atendente ali estava meio de mau humor. Se esse cara não tá ali cativando esse público e cuidando da loja nesse detalhe, a chance dele não ter sucesso é grande. Né? Eu já tentei ter loja própria só com gerente. Também testei, lógico. É muita tentativa e erro, né? Nesse ramo. Não rolou. Não rola, porque o cara tem um compromisso até determinado momento só. Né? Depois que você vira dono, que você tem o compromisso de verdade. O bar é um negócio essencialmente humano, né? Eu acho que até mais do que restaurante. Mais. Porque assim, eu consigo ver momentos mais... você tem de tudo no bar, né? Assim, mais até do que no restaurante. Você tem não só o happy hour, mas você tem, às vezes, até reunião de negócios. Você tem o cara que está indo lá para, sei lá, afogar as mágoas. Então, ele tem momentos diferentes. Momentos de tristeza, momentos de alegria. Assim, é uma coisa muito pessoal mesmo. Tem muito bar que você vai, que cara... Que você vê, eu sempre tomo chopp XYZ. O chopp é o mesmo. Que sai da fábrica é igual. Por que você gosta de tomar chopp nesse e não no bar do lado e tal, se o chopp é o mesmo, né? É a relação humana que você gera ali, né? E vocês vão saber do que eu estou falando. A gente escuta muito falar nesse universo de gestão de... você tem que fazer uma empresa que você não precisa estar presente nunca. A tua empresa tem que andar sozinha. Tal. Obviamente que isso é verdade. A tua empresa tem que andar sem você estar presente. Mas isso não quer dizer que você não tem que ser importante para a tua empresa, nem essencial em algumas coisas da tua empresa. Então, quando um bar está começando, quando você é teu primeiro negócio, vou falar de um franqueado, é teu primeiro negócio, você está começando, você também tem que aprender o teu negócio. Não existe você ficar fora do teu negócio no começo. Você vai ficar 1 ano enfiado lá dentro, todo dia, até você aprender bem. Depois você vai se dar o luxo de, cara, esse mês eu vou precisar sair, vou tirar uma férias de família, faz 2 anos que eu tô aqui no negócio. Aqui. Quando você voltar, se o teu negócio estiver de pé, quer dizer que você fez uma lição de casa bem feita, deixou o teu negócio redondo e tal, e você vai poder daí começar a gerenciar melhor a tua vida, ter o segundo negócio, ter o terceiro e tal, porque daí você consegue começar a se estruturar, né? Entendi. Mas a gente escuta muito essas coisas, né? Não, você tem que fazer uma empresa e não precisa participar dela, porque você tem que fazer uma empresa que se autogerencie. Cara, isso é verdade, mas qual é o tempo disso acontecer? Você tem que maturar esse processo, né? Nenhuma empresa nasce autogerenciável. E no... desculpa, gente, não, vai falar, Bruno. É porque
você comentou com a gente também que eu imagino que o período da pandemia deve ter sido muito desafiador, mas foi no período onde acho que você mais cresceu a quantidade de franquias. Aí você comentou com a gente que você percebeu um movimento nessa época de pandemia, talvez pelas pessoas em casa pensando mais na vida do que o normal. Muita gente decidiu ser empreendedor neste momento e achou no bar, talvez, né, numa das suas franquias, a possibilidade de se tornar gestor, o dono do próprio negócio e tal. Você acha que você atribui mais ou menos esse momento à pandemia mesmo, Neto? O pessoal assim, realmente pensando na vida, fazer alguma coisa que gosta, aí o cara, sei lá, puxa memórias afetivas, tipo, eu gosto tanto de bar, eu vou ganhar dinheiro com bar, assim, porque teve um movimento de gente, né? Teve, na então, pandemia migrando para esse movimento modelo, né? aconteceu, mas eu acho que no nosso caso, o que aconteceu também foi uma leitura interessante, assim, do momento e da coragem que a gente teve de fazer o que a gente acabou fazendo para crescer nesse momento. Então, nos primeiros 2 meses da pandemia, de março até maio, mais ou menos, a gente não vendeu loja nenhuma, a gente cancelou nosso trabalho de vendas, a gente não estava com coragem de vender uma nova loja, porque a gente não tinha nem noção do dia de amanhã. Então a gente não tinha uma estratégia bolada para... Legal, se eu vender uma loja, e aí? O cara comprou uma loja, vai fazer o quê com essa loja? Se ele não pode abrir nunca. Abrir, né? A gente não sabe quando que ele vai poder abrir. E depois que a poeira foi baixando, a gente foi entendendo melhor o cenário e os efeitos da pandemia na sociedade começaram a acontecer no sentido de empresas começaram a demitir. As próprias pessoas que já estavam em home office começaram a pedir demissão das empresas. Falaram, cara, legal, eu não quero mais voltar para esse mundo que eu estava, então eu já vou... Então teve esse movimento social de algumas pessoas repensarem seus hábitos de vida, né? E teve o nosso movimento de empresa, que foi a hora que a gente percebeu isso, a gente apresentou a franquia do Porks como uma solução de realização pessoal e de realização profissional para o cara. Assim, cara, crie seu próprio emprego. Tá aqui, seja dono da sua própria empresa. Tá montado, tá não sei o quê. Obviamente que o perfil do nosso franqueado é um perfil de pessoa que se identifica com atendimento a cliente, claro, com bar, com rock, com chopp, com hambúrguer e tal. Então, tem um fit, assim, não é qualquer pessoa. Por quê? Porque também esse franqueado ele vai ter que estar presente no negócio, né? Então, não é só o investidor. Eu não vendo para investidor. Perfeito. Pode chegar com o caminhão de dinheiro, falar, cara, eu quero uma loja. Fala, você vai trabalhar algum dia? Não vou. Fala, então, cara, não vai dar para vender para você, porque daqui 6 meses está fechado. Então, a gente encontrou esse cara. E daí, a hora que a gente encontrou, pegou tração. Porque um foi falando pro outro, e a gente conseguiu abrir as lojas durante a pandemia. A gente abriu todas as lojas com plano de delivery para a maioria delas. As cidades que permitiam que você operasse com 10, 20, 30, 50% da sua capacidade, a gente operava. A gente isentou durante todo o período da pandemia qualquer cobrança de royalties. Então, a franqueadora não se remunerava através de royalties durante esse período todo. Porque a intenção era, historicamente, todas as pandemias que aconteceram, hoje é fácil falar assim, né? Elas acabaram. Sim. E depois a vida seguiu. Perfeito. O que a gente pode fazer? O que está no nosso controle? Vamos estar pronto para quando isso acabar. Então vamos vender loja, fazer o máximo que a gente puder. Quase que um treinamento forçado com abrir, a turma, né? Porque... Então a gente saiu da pandemia muito maior do que a gente entrou. A gente entrou A gente entrou na pandemia com 12 ou 13 lojas do Porks. Tinha acabado de começar a venda de franquias, né? Do Porks, quando a gente iniciou, a gente saiu da pandemia com quase 50 lojas. Agora, assim, porque você tem... A gente está falando aqui bar de uma forma genérica, mas você tem segmentos que, imagino eu, sejam distintos, né? São. Assim, e aí são públicos distintos. São. Não sei se a gestão também é diferente nesse sentido, ou Neto, ou o então, modelo... Para passar um pouco para quem está nos ouvindo e nos vendo... O que eu tentei fazer? Para não criar mais do mesmo o tempo inteiro, para não ser concorrente em mim mesmo 100% do tempo, eu dividi em camadas o ramo de bares e restaurantes, né? O nosso negócio é mais bar. Bar se entenda de gastrobar. A gente serve refeição em todos eles. Todos têm comida, todos têm drinks, todos têm bebida. Alguns têm música ao vivo, shows, outros não. Né? A gente não é restaurante. Não tem o serviço de garçom engravatado, não tem nada disso. Então, é mais ou menos esse segmento. Mas a gente pegou um segmento de... a gente trabalha quase todos classe A e B, tá? Mas um público um pouco mais velho. O que é o mais velho? De 35, 55 anos. Aí a gente tem um bar mais especializado nesse público e família, tá? Então, esse é um bar. Aí a gente tem um bar com um preço mais acessíveis. E esse 35, 55, todos eles ou tem um específico? Esse é o Quermesse. O bar Quermesse hoje em dia ele é um bar assim. Tá. Então ele atende muita família e
35, 55 como público-alvo final. Obviamente que é um bar muito grande, vai gente de todas as idades. Tal, né? Mas o alvo mesmo é esse. Tô no target. Eu também tô. Então, o Porks, ele já trabalha com um público mais novo. Diria aí 20, 35 anos. Com poder aquisitivo menor. Uma classe social legal, porque a gente só trabalha com blues, jazz e rock e tal, como música ao vivo ou música ambiente. Só trabalha com chopp artesanal, então não tem aquelas chopp baratão, aquele assim pra ficar bem louco, bem bêbado. Não é pra tomar muito, é pra tomar bem. É pra você tomar bem e tal. Drinks e os petisquinhos ali de carne de porco e tal, mas pra uma galera... Daí a gente não cobra 10%, não cobra couvert artístico, não cobra entrada. Então... Mas também não tem serviço de atendimento nas mesas, não tem garçom. O cara tem que ir no balcão buscar. Então, para um outro público. Entendi. O Bar do Açougueiro, que tem 2 unidades aqui em Curitiba, já trabalha com público 25, 40 aí, com poder aquisitivo mais alto, um bar de carnes, um bar que tem já serviço. Agora a gente colocou serviço nas mesas, é uma coisa que não tinha no início, mas agora já tem. Mas é um público mais elitizado, mais bacana, que está assim, mais no hype. Esse é o público do açougueiro. E do Fish Me é muito parecido. É um público também muito parecido, mas mais voltado para as mulheres. É um bar que puxa mais o público feminino. Legal. Tem mais drinks voltados para as mulheres e mais comidas mais fitness, mais coisas voltadas para a mulher, assim. Legal. Então, cada um vai... Você não tá mais com ela, com a Mr. Hop? Não, o Mr. Hop faz 2 anos agora. A gente fez uma venda para um grupo bacana de São Paulo, que apareceu interessado. Era um momento que eu tava com 120 operações tocando quase tudo sozinho. Foi nesse momento que tava com quase 120. Daí nesse momento eu achei que era saudável. Acho que inclusive foi uma realização bacana, assim, para mim. Eu acho que todo empreendedor que entra nesse ramo de franquias tal tem como luz no fim do túnel, ou como pote de ouro no final do arco-íris, uma venda para um grupo maior da sua rede de franquias, ou né, um capital de fora que venha e coloque um dinheiro grande no teu negócio. Que foi o que a gente fez e era um momento propício, então acabou funcionando bem. Também atesta que você montou um modelo que né, interessante, é de sucesso, senão ninguém teria, né, ninguém iria querer comprar. Espero né? que sim, né? A venda em si é a maior prova disso. É a prova, né? É o atestado de que o modelo funcionou. Com certeza. E modelo, né? Você falou pra gente que o pessoal te pergunta muito, assim, falou, cara, 2 modelos de franquia, e via de regra todo mundo me pergunta, pô, tem um bar, tem um restaurante, como é que eu faço pra tornar isso franqueável e tal? Puta, essa pergunta é a mais feita. Eu imagino que tenha gente que tem um bom negócio, diferenciado, autêntico. Puta, o cara é realmente... Mas assim... E não quer crescer, porque tem essa preocupação, pô, como é que eu vou fazer para expandir? Ou até tem gente que quer. Mas não sabe como, né? Faz e acaba perdendo porque você perde qualidade, perde o padrão. Perde o perfil, sabe? E aí você começa a fazer o 2, o 3 e o 4, já e eles não são tão bons quanto o primeiro. E isso acontece direto, né, Bruno? Mas eu vou dizer assim, pô, aquele negócio era legal, pô, mas o segundo já não foi tão legal. Exatamente. Bom, eu contei aqui anteriormente que o meu primeiro aprendizado foi que fazer uma operação muito complexa ser replicada é muito difícil. Então, acho que a primeira análise que o empreendedor tem que fazer quando quer replicar o seu negócio é falar assim, quão complexo é o meu processo? Quão difícil de copiar isso em uma outra cidade com pessoas que não vão ter ainda esse conhecimento, que não tem o treinamento, eu não tenho todos esses recursos que eu levei 15 anos para construir aqui na minha cidade, não vou ter isso numa outra cidade. Uma outra pessoa, terceira, que nunca tocou esse meu negócio, conseguiria aprender em 1 mês a conduzir esse meu negócio? Se a resposta for sim, você segue em frente. Se a resposta for, olha, vai ser muito difícil, então provavelmente teu modelo ainda seja muito complexo para ele ser franqueável. Quando eu falo franqueável, não é você fazer 2, 3, 5 lojas. Eu falo 50, 100, 200 lojas. Isso é um modelo franqueável. Né? Quando você pensa em franquia, você pensa num número acima aí de 50, 100 lojas para estar tocando. Um número menor, até de alguma maneira ou de outra, você às vezes consegue equilibrar os pratos, montar uma gestão e ter lá 10, alguma coisa assim de lojas, né? Mas para você realmente poder colocar o teu negócio na mão de uma pessoa que nunca trabalhou nesse ramo, que é um dentista que resolveu entrar nesse ramo de franquias de restaurantes, ou seja, qualquer ramo, ele não vai ter esse conhecimento para tocar o teu negócio. Então, você tem que ter uma coisa muito mastigada e muito simples para ele conseguir tocar. Então, o trabalho da franqueadora é muito esse, ele quebrar todas essas pedras, deixar muito mastigado e simplificar muito os processos para que ele fique fácil de gestão de quem não tem tanto conhecimento. Perfeito. Né? E aí vai de tudo, desde o processo logístico, fornecedor, mão de obra, vocês dão todo esse apoio. Tudo. Porque assim, eu não faço a menor ideia de como é que,
Então, começa, você é exatamente a pessoa que né? compra a minha loja. Você não sabe nada, nem de onde começa, e aí, sem saber nada e sem ter conhecimento nenhum, eu consigo em um mês fazer você estar administrando o teu próprio negócio já faturando. Porque você recebe toda essa cadeia a já que tu vai pronta. fazer é a seguinte, PG, eu quero que você participe lá, eu não sei o que, mas eu tô contigo. Mas assim, eu não sei contratar funcionário, eu não sei quem vai me fornecer, onde que eu contrato músico, e qual que é o estoque mínimo, como é que eu sei, né? E como é que eu gerencio as vendas, e como é que faz folha de funcionário, né? E os impostos, como é que recolhe imposto? E alvará, como é que eu tiro o alvará? E precisa ter segurança dentro do bar? E só pode ter barulho até 10 horas da noite, né? Então, tem várias perguntas que tem na cabeça e a pessoa não sabe. E aí a gente vai, tudo mastigadinho e mostra pra ela, olha, esse bicho de 7 cabeças não é tão grande assim. A gente consegue deixar numa linguagem bem boa. É deixar solto, você tem que estar junto lá, tem que participar. A gente pede pra ele participar porque alguém tem que tocar esse negócio, né? Então, sempre é esse dono que a gente pede que faça isso. Mas ele recebe já tudo numa maneira que ele consiga operar. E claro, as experiências anteriores de todos os nossos franqueados contribuem demais para o desempenho das lojas deles. Muita lição aprendida aí, né? Eles trazem uma bagagem, todos eles já foram empresários ou já trabalharam em outros setores de funcionário. Né? Então, do mesmo jeito que você trouxe, né? Alguma bagagem do banco. Eles trazem muita coisa para gente. O cara que é um dentista fala, tem conhecimento. Ele tem processo, traz. Ele tem coisa, ele tem... ele sempre vai ter. E isso acaba sendo muito legal. No final das contas, hoje eu tenho lá 50 cabeças pensantes de líderes donos de loja, que quando a gente tem um problema, eu tenho 50 caras super capacitados que podem nos ajudar a resolver. Quase então, um conselho informal. Então, assim, todos eles já têm experiência do negócio, né? Já estão tocando. Vocês têm a prática de fazer isso que você acabou de fazer, de falar, quer dizer, de criar uma discussão sobre alguns temas de tempos em tempos? Tipo, ou reunião de planejamento estratégico? Alguma coisa do... Ou não, cada um a partir do não, a gente faz assim, ó. Eu resolvi não ter grupos comigo participando com todos os franqueados juntos. Entendi. Tá? Então, eu não tenho um grupo único onde todos os franqueados podem falar e eu falo ao mesmo tempo. Foi uma opção que eu tive porque eu acho que não fica muito produtivo. Então, o que a gente tem? A gente tem hoje um canal de comunicação com os nossos franqueados onde só eu falo, ditatorial mesmo, eu passo mensagens para eles. De vez em quando a gente precisa de alguma informação deles, a gente abre para eles responderem. Em paralelo, eu sei que algumas cidades onde tem 3, 4 lojas, 5 lojas, 8 lojas, eles criam grupos internos ali para eles resolverem problemas locais, então eles se ajudam localmente, né? E quando a gente tem algum issue maior, assim, que fala, tem que levar para todo mundo e abrir uma discussão, daí a gente faz isso para aquele tema específico. Mas não é como aquele grupo do WhatsApp do condomínio, em que todo dia tem alguém falando, hoje meu fornecedor de hambúrguer não trouxe. Mas senão o negócio não vai para lugar nenhum. Então, assim, a gente criou um método um pouco diferente de gestão. Por outro lado, individualmente, todo dia eu tenho uma palavra com cada franqueado. Que legal, a gente tem um grupo com eles todo dia, cada franqueado tem... 24/7, eles podem tratar comigo pessoalmente em todos os grupos, qualquer assunto da loja. A vida do Neto não é só ir pro bar, tomar chopp. Não, pode até ir, mas não toma lá, né? Trabalha. Essa nossa parte de suporte para franquia é muito legal. A gente tem um suporte muito próximo. A gente acaba ficando muito junto deles, assim, sabe? É bem bacana. Acabou que você saiu do mundo corporativo, mas você tem uma empresa, uma corporação enorme contigo agora, né, Neto? A gente foi se estruturando, né? A gente foi... Isso foi uma outra coisa legal, que é legal de falar para quem está ouvindo, porque também acredito que muita gente, quando pensa, vou montar um negócio de franquia, vou montar uma franqueadora do meu restaurante, do meu bar, do que quer que seja, já pensa em montar uma estrutura muito robusta. Eu vou ter que ter então um canal de suporte, vou ter que ter isso, vou ter que ter um advogado especialista. Eu não comecei assim. Eu fui... crescendo com o meu negócio, né? Assim que eu identificava que tinha uma necessidade, eu já resolvi aquele problema. Agora, eu não antecipei custos que poderiam inviabilizar, inclusive, eu ter o meu negócio. E tem muita gente que faz isso, né? Cria uma estrutura muito grande antes de ter a receita. Né? A gente foi meio fazendo par e passo. Então, crescia a receita, precisa aumentar alguém de suporte, alguém de treinamento a mais, contrato. Né? Hoje eu tenho 9 agências de marketing que trabalham comigo no Brasil inteiro. A gente começou com uma. Né? O negócio está crescendo, tem tantas 1000 lojas para cuidar, mais agências. Então, a gente está crescendo junto com o negócio, sabe? Entendi. Então, eu acho que isso é mais saudável, mais dinâmico.
Que legal. E funciona para mim de uma maneira melhor, assim. Porra, que legal. A palavra a simplicidade que você falou, que eu acho que é uma chave do sucesso aí também. A simplicidade não significa ser simplista, né? Não. Assim, é simples o suficiente para que todo mundo entenda, saiba como as coisas funcionam, o porquê das coisas, que tenha processo, etc. e tal. Aí quando você tem isso bem solidificado, você está mais seguro para dar o próximo passo, seja ele qual for, né? Então... Eu lembrei de uma coisa que eu queria comentar, que é com relação ao que me bloqueava para ter ou não ter a franquia, a ter uma franqueadora ou não ter uma franqueadora, que era a minha ideia de modelo único que existia no mercado de franqueadoras, assim, né? Eu acreditava que toda franqueadora, e eu acredito que a maioria das pessoas acredita nisso também, pensa dessa forma, só existe de um jeito: você controla todos os produtos que teu franqueado vende, você controla tudo que ele faz o tempo inteiro, e você cobra um percentual do faturamento dele, tido como royalties, denominado como royalties. 5%, 6%, quanto é que seja, e depois você cobra mais uma taxa de marketing para fazer um marketing pelo teu franqueado, e é você também que faz o marketing do teu franqueado. Tudo centralizado. Tudo centralizado. Eu achava realmente que era esse o único caminho de franquias. É o modelo McDonald's que a gente E tem é o modelo de cabeça, 99% das franquias. É o modelo que está instituído no mercado. Então, quando a gente descobriu, junto com o nosso escritório, meu parceiro Rafael, que é nosso advogado, meu amigo de infância e tal, que trabalha especializado em franquias, o dia que eu mostrei para ele, que ele me perguntou: por que você não vai fazer franquia desse teu negócio? Já tá com um monte de loja, todo mundo pedindo, e você não faz franquia disso. Eu falei: cara, porque eu não quero fazer do jeito que é a franquia. Ele falou: não, mas quem te disse que é assim? Precisa ser assim. Eu falei: mas franquia não é assim? Você paga um percentual? Ele falou: como que você quer fazer? Eu falei: cara, eu queria assim, ó. Eu ensino o cara a trabalhar, dou todo o suporte para ele o tempo inteiro, e ele me paga um valor fixo por mês pelo uso da minha marca, alguma coisa nesse sentido, assim. Ele falou: tá, você vai querer... eu queria como se fosse um licenciamento de marca, né? Eu falei para ele: eu quero um licenciamento de marca. Ele falou: você vai querer estipular assim, o padrão de qualidade das tuas lojas? Eu falei: vou. Você vai querer um cardápio meio padrão? Eu falei: vou. Você vai querer definir identidade visual do teu negócio? Eu falei: vou. Ele falou: então, o que você tem é uma franquia, e é um processo de franquia, não é um licenciamento de marca. Licenciamento de marca é que você desse a marca pro teu franqueado, ele fizesse o que ele quisesse da marca, e você não poderia nem dar muito pitaco. Como você vai controlar uma série de coisas? A única diferença é que, em vez de você partir para um modelo que está estabelecido no mercado de percentual de venda de sucesso do teu franqueado, você vai cobrar um valor fixo por isso. Tudo bem, isso pode. Ninguém faz, mas pode. Falei: então tá bom, então eu vou fazer. E isso fez com que eu tivesse uma franqueadora super enxuta. Porque como eu descentralizei a maioria dos meus processos de controle, a partir do momento que eu cobro um valor fixo e não cobro um valor variável, eu não preciso controlar o faturamento do meu franqueado. Perfeito. Se eu não preciso controlar o faturamento, eu não preciso ter a centralização dos produtos de estoque para mandar para o meu franqueado. Ou seja, ele não precisa comprar de mim, ele pode comprar de quem ele quiser, contanto que ele esteja na minha rede homologada de fornecedores. Eu tirei o meu problema logístico, que é o maior problema de expansão no Brasil. É que você tem uma distribuição aí, puta que aí é... Imagine você de Curitiba ter que distribuir para o Brasil inteiro com frota, ficar inviável, né? O custo de frete no Brasil e substituição tributária. Cada estado é uma loucura de imposto, você não consegue fazer. Ficou melhor para você, melhor para o franqueado. Ficou melhor para todo mundo. Até hoje a gente gerencia a nossa franqueadora com 3 pessoas. A franqueadora mesmo, o core, só tem 3. O resto são todos prestadores de serviços que estão plugados na franqueadora. Por exemplo, as agências de marketing, por exemplo, o contador, por exemplo, o advogado. Né? Então, todos esses caras transitam em volta da gente. Perfeito. E a gente consegue gerenciar tudo de uma maneira muito mais enxuta. Então, quando você falou de simplista ou simples, etc., o que a gente fez foi olhar de uma outra forma para o mesmo problema. Um feedback que eu tive antes de transformar as coisas em franquia foi que o maior problema... Eu fui investigar, lógico, o assunto antes e foi assim que virou franquia, né? Um amigo meu que era franqueado e um outro que era franqueador. Conversei com os dois, de marcas diferentes. Eles falaram o seguinte: é um jogo de gato e rato entre franqueado e franqueador. É um tentando esconder e o outro tentando achar, um fugindo para cá, outro fugindo para lá, um comprando produto que não pode, um escondendo, passando dinheiro por fora para não pagar royalties. Falei: cara, para que eu vou entrar nesse mundo desse jeito? Eu não preciso entrar nessa confusão, nem quero, que saudável que vai ser isso. Eu vou ter que controlar tanta coisa, eu vou virar o burocrata que eu não queria ser. E aí que nasceu essa história de um modelo que, beleza, como é que eu posso fazer para não precisar cuidar de nada disso? Bom, cobra um valor fixo do cara, seja feliz com esse valor.
Tomara que o seu faturamento bombe, mas assim... E aí você tem outras fontes de receita da franqueadora que não sejam só o royalties direto, mas Neto, é nesse legal. modelo você consegue manter qualidade padrão, assim, de certa forma você não está vendo lá, né? Não, você consegue a partir do momento que você estipula isso que eu te falei desses fornecedores homologados dos produtos. Então, o padrão de produto... liberdade vigiada. Né? O padrão de produto já está pré-estabelecido, né? Então, a gente consegue ali ter esse padrão. O padrão de atendimento, como a gente restringiu muito o nosso atendimento nas mesas, nossas lojas trabalham em média com 5 funcionários e de atendimento são 2 ou 3 só. Então, é muito mais tranquilo de você treinar e ter um padrão de atendimento para esse cara. Eu costumo dizer que melhor do que dar um mau atendimento é não dar atendimento, que é o que a gente faz. A gente só tem ali os atendentes que ficam esperando o cliente pedir alguma coisa no balcão, ele só faz a troca do produto por modelo, dinheiro. Né? É um modelo. Então, nesse caso da franqueadora, a gente conseguiu manter o padrão dessa maneira, controlando vigiado, do jeito que você falou. É um pouco mais distante. Mas o bar proporciona isso. É um pouco mais livre esse mundo de bares, entendeu? Você tem um pouco mais de liberdade criativa, você tem um pouco mais... Se o produto não está exatamente igual, não tem tanto problema, porque dificilmente o cara vai conseguir comparar o hambúrguer do Porks que ele comeu em Boa Viagem com o hambúrguer que ele comeu em Curitiba, porque não vai ser no mesmo dia que ele vai fazer isso. Então ele não vai sentir tanta diferença, porque o resto envolve ele. A identidade visual é a mesma, o cardápio é igual, o preço é o mesmo, o atendimento é igual. Ele está na mesma loja, né? Então o produto exatamente é artesanal, é feito manualmente mesmo na loja, não é uma máquina que sai tudo igual. Então tem essa liberdade de não ser exatamente igual. Esse é um dos diferenciais, né? Não ser também hermético, tudo igualzinho. Exato. Né? McDonald's, né? Exatamente. Que também tem seu valor, mas tem um esforço, né, agregado para a manutenção disso que é diferente aqui da proposta, né? E ter franquia no Brasil ainda é um bom negócio? Pelo menos nesse ramo de alimentação ainda é um bom negócio, Neto? Eu acho que é um baita de um negócio, porque dificilmente você vai encontrar as ofertas de franquia nesse ramo que te deem um rendimento mensal menor do que 10% do faturamento. Do valor investido, a média de payback das franquias de alimentação aí que estão na BF e tal, é de 24 meses. Então acaba sendo um ramo super interessante de se investir. Eu costumo dizer, dificilmente você fica milionário nesse ramo, mas ele te dá uma longevidade e uma estabilidade. Né? Você não tem meses que você vai... Não é aplicativo de celular que às vezes viraliza, fica uma loucura e você vende milhões e... Não é isso. Mas você vai ter sempre... Né? É um hábito meio... como é que a gente fala? É necessário para o ser humano, né? Uma coisa do brasileiro também. É necessário a alimentação, né? Sempre necessário, mas o entretenimento também passa a ser, né? Tanto que tem vários fundos agora que estão de private equity e tal, estão começando a investir muito mais nesse ramo de entretenimento, né? Porque entendem que é um ramo que está sendo cada vez mais consumido e começou a fazer parte do nosso dia a dia mesmo, né? Tenho certeza que quase todo mundo que está nos ouvindo não passa uma semana sem fazer algo de entretenimento na sua vida. Porque, afinal de contas, o objetivo de trabalhar é poder propiciar um pouco de prazer, né? Então, é com isso que a gente trabalha. Show de bola. Porra. A gente está precisando meio que já levar para pedir a conta. Tem que pedir. A gente está quase virando pro garçom e pedindo a conta. Puta, eu notei bastante coisa aqui. Pra gente tentar fazer um wrap-up. Vai falando aí. Antes da gente passar aqui pra cena dos próximos capítulos, aqui pro Neto contar pra gente o que ele tá aprontando, o que eu anotei aqui, que acho que são lições valiosas que, independente do modelo ou do negócio, podem ser aplicadas aí pelo nosso público. A questão de, assim, você juntar acho que um dos segredos do sucesso do negócio do Neto e de outros negócios similares é a questão de juntar a vontade e o conhecimento tácito de determinado business com a questão da organização e planejamento, a ponto de fazer o seu processo ficar robusto o suficiente para ser simples e explicável para alguém que não vem desse métier e em um mês ter condição de aprender e saber executar e replicá-lo de maneira segura e sustentável. Então, esses foram os primeiros passos que, na verdade, me parece terem fazido sentido para os negócios do Neto, para daí sim você começar a dar os próximos passos de como é que você expandir de 1 para 4 restaurantes, de 4 para 120, e aí franquia foi o modelo
que se achou para se fazer isso. E aí, assim, a questão também de estar atento a oportunidades de mercado e fugir um pouco de alguns paradigmas. O modelo de franquia que a gente tem na cabeça, que 99% dos negócios são e seguem, não era exatamente o modelo de negócio que se achava que ia conseguir manter o DNA do teu business ou ia te gerar a tranquilidade de poder expandir a rede, mantendo a identidade dela, sem que você ficasse maluco controlando na vírgula, o faturamento de todo mundo, se o nego está tentando dar o balão em alguma coisa fora. Então, quem disse que o modelo de franquia tem que ser assim? Então, a gente faz um negócio diferente. E outra quebra de paradigma também é assim, um dentista ou um cara que vende banco pode ser dono de bar? Pode. Né? Desde que seja bem assessorado. Né? Desde que seja bem assessorado, que é o que a franquia do Neto entrega. Né? E também assim aquela questão da presença. Pode ser um bom investimento? Pode, mas para ser um bom investimento, já que isso aqui não é vendido para investidor, você tem que estar com o balcão, a barriga no balcão ali pelo menos no primeiro ano do negócio. Você tem que conhecer do troço. Né? Tem que sentir da rotina, tem que ter a sensibilidade de estar ali, já que bares e restaurantes e entretenimento de maneira geral é um negócio essencialmente humano. Você tem que estar com a tua pegada ali. Né? Mas juntando esse modelo, você vê que ele funcionou até com a sensibilidade de perceber oportunidades do mercado. Ele inclusive cresceu na pandemia. Na pandemia tinha gente neste momento querendo dar o passo do empreendedorismo, mas sem exatamente saber por onde começar, apesar de ter um gosto pessoal talvez por negócio de bar e restaurante, mas eu não conheço nada de bar e restaurante. Não tem problema, pode vir para cá, eu vou te dar essa mão. E outra, como a gente ainda não sabe quando a pandemia termina, você vai conseguir abrir e tal, eu seguro a minha parte aqui dos royalties para que você realmente invista e faça disso um sucesso. E aí o troço explodiu e, crescer na pandemia realmente foi para poucos. Então, e devem ter vários casos de pessoas que foram bem-sucedidas nesse modelo. Nesse período, né? Nesse período, né? Mas muito. A maioria, inclusive. Porque isso é super legal, né, cara? A gente não... Das lojas que a gente abriu e vendeu durante a pandemia, nenhuma fechou. A gente tem um fechamento de loja muito baixo. Mas o que eu mais me preocupava era isso, né? Vou abrir durante a pandemia, essas lojas têm um risco de fechar. Muito pelo contrário. São as lojas que, como sentiram na pele mais a dificuldade, eu acho que elas perseveraram mais. Então elas estão super bem. Essas lojas todas, nesse momento pós-pandemia, estão super bem. E Neto, dentro dessa distribuição, você está Brasil, aonde você está? A minha base é aqui em Curitiba, né? Minha base já é se aqui. quiser aí, Neto, no nosso momento jabá, o que você está aprontando? Legal, vamos lá. Agora é a hora boa de vender. Mas minha base é aqui em Curitiba. As minhas funções de viagem hoje são para a escolha dos pontos comerciais dos nossos negócios. Então, hoje as minhas viagens são todas para isso. Eu que escolho todos os pontos juntos com os nossos franqueados. Eu vou para todas as cidades onde a gente tem os bares para bater o martelo no ponto comercial. Não é software que faz, não é nada. Eu pessoalmente vou. Porque eu acho que talvez uma das coisas que eu tenho mais para entregar hoje para os nossos franqueados seja esse conhecimento de ter escolhido mais de 120 pontos aí nos últimos anos. E eu sei muito bem onde o nosso negócio funciona. Para os outros eu não sei, mas para o nosso eu sei onde ele funciona. Então é uma função que eu não consigo terceirizar e não abro mão e gosto muito de fazer. O que me dá uma oportunidade magnífica, que é de cada cidade que eu vou no país visitar 3, 4, 5, 8 bares numa noite para conhecer muito bem a cidade. Então você imagina o HD de visita de bares que eu já tenho na cabeça aqui. E isso traz pra gente novidade, inovação. De bar, tudo isso de novidade, inovação. O que está acontecendo de cardápio novo, drink novo, como que as pessoas estão trabalhando com bar em outras cidades do Brasil inteiro. Então tudo isso é informação para eu poder trabalhar no meu negócio. Então hoje eu tô fazendo para você melhorar o teu negócio. Eu tô indo amanhã para Belo Horizonte. A gente vai inaugurar um Porks novo lá essa semana em Belo Horizonte. Já temos 3, vai abrir o 4º Porks lá em Belo Horizonte, no bairro do Carmo. A gente tem mais um outro bar lá em Belo Horizonte, bem bacana. Tem um quermesse também em Belo Horizonte. E esse bar bacana que eu tava falando, que é o do Momento Jabá, chama-se Bebedouro. Bebedouro. É um bar um pouco diferente do Porks, no sentido que ele é um bar muito grande, muito complexo, muito difícil. Mas ele tá nascendo, e já nasceu, para ser o plano B dos nossos franqueados, que já tem uma loja do Porks, que já entenderam como é que é o mercado de trabalho no ramo, já tem conhecimento, já estão 2, 3 anos trabalhando com restaurante e já estão prontos para assumir um bar grande para tocar. Então a gente desenvolveu esse produto agora para os caras terem um bar grande para fazer, porque é o próximo passo mesmo, é o sonho de todo dono de bar, depois que tem o seu primeiro bar pequeno, que é o Porks, vamos dizer assim, ter um bar grande agora para tocar. Então eu tô indo lá para Belo Horizonte pra gente terminar de... Bebedouro é lá só para só tem o primeiro é lá.
É próprio ainda, né? Não está na mão de franqueados, mas ele vai ser agora o nosso plano B para os nossos franqueados que querem ter mais de uma loja. Legal. E o açougueiro aqui, são 2 em Curitiba. O açougueiro tem 2, é um que a gente ainda não optou pelo modelo de franquia. A gente ainda está colhendo os frutos de ser bar próprio. A gente tem bastante coisa para mexer. A gente está ajustando bastante coisa. Ele, quando é próprio, te dá muito mais possibilidade de testar, de ser criativo, de fazer coisa diferente o tempo inteiro. E a gente está ainda curtindo esse momento de poder aproveitar, poder fazer isso. Depois de um tempo, provavelmente ele vai ser empacotado também para outras pessoas poderem usar. E ainda tem aquela fama de que em Belo Horizonte é o lugar onde mais tem bar, onde mais o pessoal curte. Olha que meu irmão deu uma entrevista semana passada e isso é estatístico, é um número que tem referendo, assim. É realmente a cidade que tem mais bares. Mas lá tem uma diferença, que é o seguinte, toda porta é um bar. Então toda porta é um bar, porque a pessoa só coloca uma geladeira atrás da porta com cerveja. E aí, como lá pode usar as calçadas para beber, né? Pode pôr mesa na calçada, esse tipo de coisa, a pessoa põe uma geladeira atrás da porta e pronto, feito o bar dela. Mas é verdade, lá tem muito bar mesmo. Mais uma razão, além do tempo, pra gente encerrar o papo, é que tá me dando sede. A gente vai ter que encerrar por aqui, porque eu já tô com vontade de ir pro boteco. Tô com vontade de sair daqui e ir pra algum dos bares do Bom, estão convidados, vamos embora. PG, vamos encerrando? É isso, né? Pessoal, assim, eu adorei e vou adorar muito mais agora que eu vou tomar meu chopp aqui com o Neto no bar. Mas, assim, não deixem de se inscrever nos nossos canais. Eu já passei aqui a novidade que a gente está no Spotify. A gente está mantendo também nossos conteúdos no LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, enfim. Nos prestigiem, falem do nosso projeto, divulguem o nosso projeto, porque é importante que a mensagem chegue para outras pessoas também, tá? Muito obrigado aí por estar sempre se relacionando com a gente, trazendo propostas aí até de temas. A questão de franquia apareceu, a gente conseguiu trazer o Neto aqui para falar com a gente. Obrigado e... Até a próxima. Neto, valeu. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. Obrigado pela colaboração. Valeu, obrigadão. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigadão. Obrigado. Tchau, tchau.